My Govana, peeps! Caramba, eu devo ser a única que faça essas coisas de pijama no YouTube. Mas vamos lá. Olha, eu vou fingir que nada aconteceu. Fingir que eu sempre estive aqui, que eu não estive nesse hiato das gravações, porque a vergonha é muito grande para se admitir. Onde estávamos? Então, vamos lá. Capítulo 5 do livro 3 de Duas Torres, O Cavaleiro Branco. Capítulo anterior, para quem lembra, a gente acompanhou Merry e Pippin no coração da floresta com o Barbárvore, falamos dos entes, das florestas, da floresta de Fangorn, e agora a gente retorna para o nosso querido trio favorito, Aragorn, Legolas e Gimli. E vocês lembram que, antes de dormir, eles viram uma figura misteriosa, um ancião de capuz andando por aí, e que até os cavalos fugiram, certo? Que me incomoda. De manhã cedo, acordam, de jejum, eles ainda estão se questionando sobre isso, quem era tal figura misteriosa. O Gimli até comenta que mais deve ter sido um fantasma maligno de Saruman vigiando-os de alguma forma. E ainda insinua que se tiver alguma pegada de alguém real e físico, o Aragorn certamente vai conseguir ver, porque o Aragorn é bizarro, é um andarilho. Na verdade, nessa tradução, a gente já falou sobre isso, não é andarilho, é o caminhador, caminhante. Nossa, acabei de ler e já esqueci. E se ele é um caminhante, ele sabe das coisas. Aquele superpoder que a gente vê no filme, o Aragorn se agachando assim nas pedras e escutando tudo, sabendo tudo que tá acontecendo. Só de olhar pra relva, o maluco já consegue definir tudo que aconteceu naquela relva. Imagina o que ele deve ter visto ali e não falou em voz alta, né? Ai, gente, eu fico um tempo longe e só faço piadinha sem graça. Vamos lá, foco. Aqui tem uma cena curiosa no livro, que é mostrar pro leitor que talvez não seja algo assim tão maligno que apareceu durante a noite. Porque embora os cavalos tenham fugido, o Legolas diz que parece que eles não estavam tão assustados assim, pelo jeito como eles relincharam e correram, e sim pareciam animados, como se estivessem vendo um amigo que há muito não viam. Sentiram a sagacidade aqui do autor para acrescentar uma dúvida na visão do leitor? De qualquer forma, esse não é o foco. Agora eles precisam cumprir, né, continuar na missão que é encontrar Merry e Pippin. Então vamos deixar de lado aqui um pouquinho o ancião misterioso. E nessa hora acontece o que a gente vê no filme, só que a ordem é um pouquinho diferente. Eles vão realmente até o campo de batalha, onde os homens de Rohan estraçalharam os orcs e, enfim, deixaram todo mundo, as carcaças lá queimando e tudo mais. E eles vão até esse lugar. No filme é até a hora que o Viggo Mortensen, para quem conhece essa inside information, foi a hora que o Aragorn, o Viggo Mortensen, quebra o pé chutando o elmo de um dos orcs. Aquele grito é praticamente verdadeiro, de dor. Só que aí depois a cena é ele engatinhando meio que pela relva, descobrindo o que aconteceu com os hobbits. A corda tá cortada, ele vê as pegadas. No livro é parecido. O Aragorn encontra a folha de Lórien, que é aquele detalhe que eles têm para prender a capa que eles ganharam em Lothlórien. Encontra também as cordas cortadas e tenta identificar o que é aquilo. E encontram também restos de lembas, que entrega que provavelmente se trata de um hobbit, né? Porque quem, em sã consciência, durante uma guerra, durante uma batalha, para comer lembas? Só um hobbit, né? E eu. A ideia aqui, gente, do Tolkien é super interessante, por quê? Porque a gente já viu o que aconteceu com o Merry e com o Pippin nessa hora, né? O que o Aragorn está tentando, o Aragorn, o Legolas e o Gimli estão tentando entender. A gente já viu o ponto de vista do Merry e do Pippin. Mas o trio aqui não sabe. E precisa ser plausível eles chegarem à conclusão do que aconteceu, exatamente como aconteceu, ou pelo menos chegar perto de como que tudo aconteceu. E você vê eles discutindo, argumentando e vendo o que pode ter sido, todas as possibilidades, vem com argumentos, ideias, tentando completar o outro, até que o Aragorn acerta, de fato, o que aconteceu. Mas você sente que não é uma conclusão descabida, sabe? Não é uma conclusão do nada, não é uma coisa forçada. Eles juntam as peças em diálogos, né, no capítulo, de tudo que pode ter acontecido. E como eles são pessoas muito inteligentes, e mostra também que eles não conseguem ainda ver tudo, nós, como leitores, aceitamos. E nós também sabemos que eles estão no caminho certo, e no fundo a gente está torcendo por eles. A gente quer que eles saibam o que está acontecendo, adivinhem, tentem chegar a essa conclusão para que finalmente eles possam ir para o caminho certo para encontrá-los. E isso causa empolgação na nossa leitura. E aí beleza, eles então decidem ir para a floresta.
vão para Fangorn, que é para lá que os rastros apontam que os hobbits foram. Eles não sabem ainda se é o Merry Pippin, se é só o Merry, se é só o Pippin. Isso ainda não tá claro para eles, mas eles seguem em frente. E legal também é que quando eles entram na floresta, o Tolkien sempre dá um jeito de botar os seus personagens para de alguma forma falar sobre a natureza ou tentar entender a natureza, né? Adoro. Como se a natureza fossem, né, esses personagens, essas árvores, fossem personagens sencientes, conscientes das coisas. Que de fato a gente acaba percebendo que é na Terra-média, né? E aí que eles estão conversando, o Legolas e o Gimli, e dando a entender que eles estão comparando essa floresta, se é sufocante, maligna ou não, com outras florestas. Mas não só isso. Aqui há uma oportunidade também para a gente, como leitor, identificar o desenvolvimento da amizade entre o elfo e o anão. Ainda mais quando o anão, no meio dessa conversa, diz uma coisa linda, que é: aonde fores, eu irei. So beautiful. E eles só descobrem que os dois hobbits estão vivos quando eles chegam na parte onde o Merry e Pippin bebem água, que faz crescer o cabelo. Aí eles veem as pegadas dos dois, né? São as pegadas, a quantidade dos dois. Só que o Aragorn também vê pegadas e rastros de uma outra coisa que ele não sabe o que é, e acrescenta mais um enigma para a visão deles da coisa, né? Do que está acontecendo. E quando eles saem, vão subindo um pouco a colina, eles veem um ancião, tal do ancião, enfim, parece um mendigo, trapos, cinza, andando de árvore em árvore, né? Andando ali embaixo, perto de onde eles estão. Mas não parece que esse ancião os vê, só eles estão vendo o cara. No filme, nessa hora, é um pouquinho diferente, né? A gente sente que tem uma outra fotografia. E o Aragorn fala pro Legolas para armar o arco e não deixar ele falar, porque ele falando vai pro spell on us, né? Vai soltar um feitiço e a gente, enfim. Só que no livro, quem fala isso é o Gimli, que fala: atira primeiro, não espera. E o Legolas hesita, porque sente ali que tem alguma coisa errada, e o Aragorn concorda com o Legolas e fala: não, peraí, calma aí, a gente não pode atirar num ancião assim, sem falar nada, sem ver quem é e tudo mais, por mais que a gente esteja tomado de medo e dúvida. E aí, finalmente, o ancião se aproxima deles e os cumprimenta. E não é tão dramático, no bom sentido, quanto a cinematografia do Peter Jackson. Mas ainda assim, gente, para um livro, essa parte do livro, essa leitura é espetacular. O ancião acaba meio que falando por enigmas mesmo, a gente não entende muita coisa, quer dizer, a gente está entendendo tudo, os personagens aqui não estão entendendo nada, o traje branco é revelado, e aquela cena que tem, clássica, épica do filme, do Legolas apontando o arco para cima, porque ele se sente, a luz vem, ele se atrapalha e solta a flecha, o machado do Gimli vai parar no chão, a espada do Aragorn e de fato entra em combustão, digamos assim, não entra em combustão, mentira, mas inflama-se em fogo. E o mago finalmente se revela. Eles, enfim, o reconhecem. Não é Saruman quem está ali na frente deles, é ninguém mais, ninguém menos que Mithrandir Gandalf. E se você chorou nessa cena, saiba que você tem todo o direito e o meu apoio, como eu chorei lendo essa passagem pela primeira vez, gente. Eu tinha 13 anos e ver o Gandalf de volta nessa história era o meu objetivo de vida. Era o que eu mais queria. Imagina essa criança tendo ali, naquele momento, o seu sonho realizado, o seu sonho de vida realizado, no livro, à volta do seu personagem favorito, na sua história favorita. E num momento tão crucial da história, né? No livro, o Gandalf fala essa frase, né? Nos encontramos de novo at the turn of the tide. É igualzinho ao filme, mas claro, como tudo no livro, há muito menos pressa do que no filme. E eles conversam, tem toda uma troca de informação importante aqui. Por que o Gandalf é o branco e não mais o cinzento, o que o trio andou fazendo, fofocas da Terra-média, essas coisas. Mas o mais importante, trocar figurinhas sobre como estão os nossos hobbits, não só Merry e Pippin, mas também Frodo e Sam. O Gandalf fica sabendo que o Frodo não foi sozinho para Mordor, que ele está com o Sam, e ele fica todo felizinho. E o trio descobre que o Merry e Pippin estão a salvo, pelo menos por enquanto. Esse capítulo tem uma das frases de Gandalf, uma das minhas favoritas. Gandalf tem várias frases favoritas minhas, né? Então é difícil selecionar uma só,
Já falei aqui algumas nos primeiros capítulos da Sociedade do Anel, mas tem uma aqui que é maravilhosa, que é quando o Aragorn fala que tem uma coisa que não mudou no mago, que é ele continua falando por enigmas. E aí o Gandalf responde: enigmas? Não. Eu tava falando comigo mesmo em voz alta. Um hábito dos velhos. Eles escolhem a pessoa mais sábia presente para falar com ela. As longas explicações que os jovens necessitam são muito cansativas. Ai, cara, eu adoro. Esse capítulo, gente, tem uma virada muito importante, porque o Gandalf traz informações sólidas para a aventura. Agora, além deles, nós, leitores, também ficamos sabendo de coisas como o inimigo já sabe que ou um anel está com um hobbit, sabe quantos saíram de Valfenda e quem é cada um da comitiva, mas ainda não entende qual é a intenção da comitiva. Ele acha que eles saíram de Valfenda com o intuito de ir para Minas Tirith, talvez levar o anel para lá, para usar contra o Sauron, que é uma coisa que ele faria, né? Se fosse diferente, ele usaria o anel para combater o vilão e tentar tomar o seu lugar. E jamais o Sauron pensaria que a comitiva seria capaz de pensar em destruir o anel e não colocar ninguém no lugar do Sauron, entende? Não passa pela cabeça dele esse nível de solução. Ele acha que existe o mal e a competição, e alguém vai querer tomar o lugar dele e ser tão poderoso quanto para dominar o mundo. E é por isso, Gandalf explica, que o olho de Sauron está totalmente focado em Minas Tirith. E que se não fosse assim, o Frodo provavelmente estaria perdido, nem chegaria perto de Mordor se ele reforçasse a fortaleza e não deixasse que ninguém passasse, entrasse e saísse, por exemplo. Ele teria total controle sobre o que estava acontecendo ali e não deixaria, o Frodo não teria oportunidade de chegar nem perto. E somente aqui nesse capítulo a gente descobre que os Nazgûl agora, depois daquela destruição lá em Valfenda, né, agora estão com uma montaria alada. E o Legolas até fala, olha, eu atirei num. Não sabia exatamente o que era, né? Agora ele junta as peças que aquele que ele atirou lá nos barcos, na Sociedade do Anel, era um Nazgûl com a montaria alada. Outra coisa que a gente descobre é que aquele ancião que o trio viu na noite anterior, não era o Gandalf, era de fato Saruman. E eles tinham razão em achar que era o inimigo ali, ficarem com medo. A gente já vai ver sobre a questão dos cavalos, porque que eles correram para longe e porque que a impressão do Legolas era de que eles tinham visto um amigo do passado e não necessariamente estavam com medo. Já chegamos lá. E aí tem toda uma conversa também sobre Saruman, que Saruman não está contando com a fúria de Barbárvore. O trio não sabe quem é, e aí o Gandalf explica quem são os Ents, quem é Barbárvore, que na cabeça deles era só uma lenda, os Ents eram uma lenda. Mas ele fala, não, Barbárvore é o guardião da floresta, é o Fangorn, é o ser vivo mais antigo da Terra-média. E aí aproveita também para reforçar que os hobbits estão em segurança, que eles podem se acalmar quanto a isso. Aqui tem outra passagem maravilhosa de Gandalf, como sempre, que nos faz refletir. O Gimli acha estranho essa história mas eles estão seguros com um Ent, com um Barbárvore, com um Fangorn em pessoa, em árvore? Tipo, o Fangorn não é perigoso? E aí o mago responde, perigoso? Ora essa, eu também sou perigoso. Muito perigoso, mais perigoso do que qualquer criatura que você vai encontrar, a não ser que sejas levado vivo diante do sono do trono do Senhor Sombrio. Ele ainda diz, Aragorn é perigoso, Legolas é perigoso, tu és perigoso, à tua própria maneira. Fangorn também, mas ele é também sábio e bondoso. Faz a gente refletir, né, não? Mas antes de terminar o capítulo, Gandalf ainda tem muitas coisas a dizer, e como um bom mestre de aventuras de RPG, ele não apenas situa os personagens e coloca todas as peças no tabuleiro, mas também norteia os próximos passos. Ele diz a Aragorn qual é agora a nova jornada dele, diz, não, calma, essa missão agora de salvar os hobbits não precisa mais, eles já estão seguros, agora você tem que ir para Rohan, onde a luz da espada Andúril precisa brilhar. É tipo uma quest de jogo de RPG mesmo. Ele fala, o rei Théoden tá sob mal, vocês precisam ir lá, salvá-lo e resolver essa situação que tá bizarra para Rohan. Alguém precisa fazer alguma coisa a respeito e somos nós, porque ele diz, eu também vou para Rohan, é para lá que eu vou me dirigir, então é para lá que você tem que ir agora. E aí Legolas e Gimli, obviamente, estão com eles, né? Vão acompanhá-los e vão seguir o seu novo líder
ancião. E não podia ficar de fora, é claro, a história de como Gandalf sobreviveu ao Balrog. Ele conta rapidamente o que aconteceu, ele até brinca dizendo que levaria muito tempo, eras, para explicar tudo, mas claro que de forma resumida, e ele conta, e é muito parecido como no filme, né? Ele fala das profundezas de Khazad-dûm, desceu até o máximo das profundezas, até o pico das montanhas, e enfrentou fogo e cinzas e trovão, e depois que no pico, depois da Batalha do Pico, que o Balrog foi derrubado, ele caiu numa escuridão profunda, até aquela coisa poética das estrelas e tudo mais, isso tem no livro também, essa frase é muito bonita, esse trecho é muito interessante. E que Nu retornou ao topo da montanha, e lá ficou até que Gwaihir, o Senhor das Águias, o resgatou, o encontrou, né, o resgatou e o levou até Lothlórien. A gente até descobre que quem enviou Gwaihir para a montanha para encontrar Gandalf foi a Galadriel. E quando o Gandalf chega em Caras-Galadon, lá ele fica para se curar durante um bom tempo. Ele até descobre, assim que ele chegou, que a comitiva tinha saído há muito pouco tempo. Quase se encontram. Imagina, se o Gandalf tivesse chegado um pouquinho antes e eles tivessem se encontrado antes de sair. Não teria história, né? Seria completamente diferente. Lá em Caras-Galadon, em Lothlórien, né? Foi que a Galadriel o vestiu de branco e Gandalf diz que Galadriel também enviou mensagens para eles. Para Aragorn ficou um enigma sobre os mortos que vigiam a passagem para o mar. Aí a gente fica assim, what? O que está acontecendo aqui? A gente sabe que ele vai para Rohan agora, mas isso aqui, ó, é a pulguinha do que ele vai fazer ou pode fazer logo depois, ou mais pra frente na história. Pro Legolas, o enigma é ainda maior, porque nada se entende, nem o Legolas compreende a mensagem, então a gente fica assim, o que é isso? E pro Gimli até brinca, como assim, eu não tive mensagem, eu não tive... E aí o Gandalf fala, sim, claro, tem mensagem pra você também, mensagem de apoio e sabedoria, muito fofo, que o Gimli, Gandalf, você volta numa hora maravilhosa, o Gimli todo apaixonadinho pela Galadriel, como sempre, muito fofo. Enfim, com todas as informações postas na mesa, é claro que a pressa volta para os personagens, porque agora é hora de partir mesmo. E qual não é a surpresa? Quando eles chegam lá ao pé da floresta, já saem, vão todo o caminho de volta até fora da floresta, e Gandalf assobia, que nem ele faz no filme. Sei lá, uma coisa assim, né? Uma coisa consistente. No livro até fala que são 3 assobios, é um pouco diferente. E aí vem Shadowfax, Scadofax na tradução brasileira. Vem um dos cavalos dos Mearas, né, que ele diz a raça dos cavalos. E olha que bacana, o cavalo, com toda a sua beleza magnífica, maravilhosa, incrível, traz os outros cavalos, o Hasufeld e o Erod, que o Elmer tinha dado pro Aragorn, pro Legolas e pro Gimli. Mas não só isso, o cavalo, gente... Parece que tem um tipo de telepatia ali, empatia com Gandalf, porque o Gandalf diz, quando ele tá falando com o cavalo, quando ele acaba de chegar, dá um abracinho, um beijinho fofinho, ele diz pro cavalo assim, eu sei que você cavalgou um longo caminho que você fez até aqui, né? Porque ele estava vindo de Valfenda. E você se pergunta, né? Mas peraí, ele veio cavalgando agora de Valfenda e chegou em 2 segundos? Não. Na noite anterior, o Gandalf explica depois pra eles, fala que teve essa coisa de pensar que ele estava precisando do cavalo para que ele sentisse essa necessidade e viesse cavalgando durante a noite. Então ele teve toda ali uma noite para chegar lá onde Gandalf está. E como eu falei lá no início, o enigma dos cavalos que tinham fugido na noite anterior, o Hasufeld e o Erod, sempre difícil falar esse nome, tinham não fugido, mas corrido de encontro a Shadowfax. Eles tinham visto que Shadowfax estava por perto e por isso que eles falam que é um encontro de um amigo que há muito não viam, como se fosse, né? Por isso que eles não fugiram, não foi por causa da presença do Saruman, embora isso tenha sido uma coincidência. Pronto, agora nossos amigos vão cavalgar até Rohan, Edoras, e chegamos ao fim do capítulo. No caminho, eles veem a passagem, bifurcação, eles veem a passagem para Isengard, coberta de fumaça, e o Gandalf ainda fala batalha e guerra. Olha a dica e o gancho, dando a entender que a batalha que estávamos esperando no capítulo anterior está acontecendo entre Isengard e os Ents. E os nossos hobbits estão lá. Olha a preocupação. Mas calma, já vamos saber da Batalha dos Pequenos, mas antes vamos conhecer melhor Edoras e o Rei do Passo Dourado. Namária.